No Espaço Usanças, mais uma vez consigo, claro, como não poderia deixar de ser, falámos-lhe de uma conversa amena que vamos ter com a nossa convidada de hoje, não de um evento que se irá passar, mas que decorreu há dias e que, como muitos outros, tem animado a vida da nossa cidade. Este passou-se na Miadela, no pavilhão Nicolau Veríssimo, e tivemos a primeira gala em seu nome. Gala esta que surpreendeu pela positiva, como não seria de esperar de outra forma, pela qualidade dos grupos presentes, mas também pela afluência do público, que foi realmente fora do comum. E para falarmos sobre isso, logicamente que ninguém melhor do que a Marta Cavaleiro, a quem dou as boas-vindas, e agradeço a sua disponibilidade para estar aqui connosco, para nos falar de um evento que lhe deu com certeza muito prazer fazer. Com certeza. Olá a todos. Então, a Gala Nicolau Veríssimo aconteceu no dia 20 de maio. Estiveram presentes cerca de 300 bailarinos e, a nível de público, calculamos cerca de 700 pessoas, o que é fantástico. Sim, é. Portanto, a Gala tinha como finalidade homenagear e perpetuar o trabalho desenvolvido por Nicolau Veríssimo, que é o ex-diretor do Centro Social e Cultural da Miadela, que é um grande impulsionador da cultura e apoiante da arte da dança. E a nossa escola, a Open Dance School, não existiria sem o apoio incondicional dele. É verdade. Portanto, é graças a ele que nós existimos. Portanto, foi incrível a gala, foi a primeira de muitas, esperamos. Na gala tivemos presente 3 escolas convidadas, portanto, o Melgaço Dance Center, que vem de Melgaço, sob a direção da professora Sofia Miranda. Tivemos a Dança Performing Art, que veio da Guarda Galiza, que o diretor é Ruben de Sá, que também é professor na nossa escola, tal como a professora Sofia. E tivemos um grupo de Vila Nova de Gaia, os We Exist, orientado pelo professor Digas, que é o nome artístico dele. Foi muito bom poder recebê-los na nossa casa, na nossa cidade, mostrar o nosso trabalho a eles. E, no fundo, o objetivo é que eles levem o nome Nicolau Veríssimo para além de Viana do Castelo. Portanto, e a ideia é todos os anos trazermos escolas diferentes para mostrar o trabalho que é feito na área da dança em Portugal e em Espanha. Claro, olha, essa parte do alargamento do convite à Galiza, eu sou uma defensora da ligação cultural entre nós, Norte de Portugal, e a Galiza. Temos muito a aprender sempre. Aliás, nota-se, até se notou, que eles marcam a presença deles de uma forma diferente. Há qualquer coisa que, não sei se são os cabelos justos à cabeça, com o puxinho atrás, acho que é muito galego na parte das miúdas, e se identificou-as logo, fazia a diferença, porque realmente, na parte cultural, o aspecto físico, principalmente a face, e o que envolve, há ali um grande cuidado de marcar essa presença diferente, pronto, é isso. E por aí já sabemos quem era o Grupo Galego, só por isso. Foi um espetáculo de grande qualidade, acima de tudo. Movimentar 300 bailarinos não é uma brincadeira. Pode parecer, e pode ser que o intuito seja esse, levar a vida a brincar, como se pretende, mas realmente é de uma grande responsabilidade. Na sua escola, Marta, quantos professores há? Somos 6 professores no total. Para quantos alunos? Cerca de 230 alunos neste momento. É muita gente. É muita gente. É muita gente, muita responsabilidade. É verdade, é verdade. E vocês deslocam-se para vários pontos do país e não só? Sim, portanto, costumamos participar em eventos aqui na comunidade, mas também fora, e temos campeonatos, temos participado em bastantes competições, e mesmo a nível internacional também. Já fomos classificados para vários mundiais, este ano novamente. Tivemos uma classificação no Hip Hop International para o Campeonato Mundial, que será nos Estados Unidos, mas devido aos custos elevados ainda não será possível participar nesse Mundial.
Quem sabe? São valores mesmo muito altos. Nós Pois temos são. feito angariações, o nosso grupo de pais de competição tem sido incansável e feito várias ações para angariar fundos, mas Mesmo assim não mesmo é fácil. assim, para os Estados Unidos ainda não é suficiente. Fomos classificados também para o Mundial Dance World Cup, que este ano será em Braga, afinal, e nesse vamos participar e esperemos que corra aqui tudo já bem. ao lado. Que é aqui já ao lado, tivemos sorte este ano, que é aqui pertinho. Pronto, mas costumamos participar em muitos eventos. Sempre que podem. Sempre que podemos, sim, sempre que é possível. Sempre que é possível. Para quem nos está a ouvir, já sabe, se tiver um donativo para fazer, não se esqueça da Open Dance, porque não vai aos Estados Unidos porque não tem dinheiro, vamos falar português, é não verdade. é? Estas instituições que surgem no âmbito do associativismo lidam sempre com esse problema. Não há quem as suporte, no fundo, no aspecto financeiro, para uma grande deslocação, e isso é um entrave sempre. Portanto, há que viver com ele e esperar que venham dias melhores. Eu estou convencida que depois desta conversa esperamos que sim. Surgirá com certeza alguma luzinha num sítio incalculável, quem sabe? Oxalá que sim. Voltando ao Nicolau Veríssimo, é mais do que justíssima esta gala, e acho que, embora a Câmara Municipal se lembrou na pessoa do vereador Ricardo Rego, que se lembrou de lançar este desafio, que foi realmente inesperado e muito bem-vindo, porque há um aspecto de que ele falou e que eu vou subscrever, que é o seguinte: as pessoas habituam-se a ver nomes nas instituições, mas muitas vezes quem vem depois não faz ideia de quem foi a pessoa e o que fez, e pergunta-se muitas vezes, mas quem é esta pessoa, porque é que isto tem este nome? E acho que uma medida destas vai, de certo, criar essa necessidade de pesquisar de quem estamos a falar, e com certeza no caso de Nicolau vai ter muito por onde escolher, porque não só se dedicou ao associativismo local, como desenvolveu certas áreas na cidade, como o hóquei em patins e outras modalidades desportivas a que esteve ligado, como o remo e o grupo desportivo da Miadela, que foi também impulsionado por ele, de quem era o primeiro sócio número 1. Portanto, coisas engraçadas que a história das populações tem e que fazem a história coletiva. No fundo, tudo isto são pedacinhos para juntar à grande história que somos todos nós. A sua escola está sediada no Centro Social e Cultural da Miadela, ensaiam na Casa do Povo da Miadela. Que já não é Casa do Povo, que já a não gente é vai Casa do chamando, Povo, nós vamos Mas chamando assim. acho que agora que ainda é mais Casa do Povo do que o que era. Estamos há uma lá. série de gente que aproveita para ter um espaço condigno, pelo menos, não é? Dentro das possibilidades. A gente aspira sempre a melhor, não é o ideal, mas entre o que há não nos podemos queixar. O Nicolau, com certeza, que teria outros horizontes para atingir, e eu sou testemunha disso. Sabe que aquele pavilhão cresceu comigo também. Sim. Eu assisti ao lançamento da primeira pedra, nunca imaginei que chegássemos ao ano 2023 com estas azáfamas todas pelo meio e com estes resultados fabulosos. Seria incomportável para o Centro Social, com certeza, aguentar, entenda-se, passo o termo, uma manutenção como aquele espaço precisa, e realmente teríamos de pensar em entregá-lo à Câmara Municipal, porque não temos estrutura financeira que seja capaz de aguentar uma despesa tal, porque estes pavilhões criam-se, constroem-se, pensam-se, sonham-se, etc. Toda a gente participa sempre que pode, abrem-se as portas, mas há uma cláusula nisto tudo, que é a manutenção, e que nós temos de saber até que ponto podemos ir. E não podemos ter a veleidade de pensar que vamos ser eternos e que aquilo é nosso e acabou-se, é nosso e não abrimos mão, não pode ser. Portanto, houve aqui uma grande mudança a partir da morte do Nicolau, é assim que está, é assim que vai ser, e nada que nós tivesse programado para um futuro próximo. Portanto, o reconhecimento à Câmara Municipal
pelo cuidado que tem tido até com o espaço e pela abertura que tem no preenchimento dos espaços temporais, tem sido realmente de uma organização interessante. Não se consegue arranjar espaço para todos, mas creio que isso já está resolvido por natureza e quem lá está, acho que está bem instalado. Portanto, para o ano e meio, então contamos com a segunda gala. O que é que imaginou já? De certeza que a Marta já pensou em alguma estratégia para o próximo ano, diferente? Estratégia ainda não pensei. Sei que temos alguns aspectos a melhorar, portanto a ideia é a partir de agora melhorar sempre. Por exemplo, um dos problemas tem a ver com a acústica, por ser um pavilhão. Portanto, temos que encontrar soluções para resolver. Claro. E, portanto, e que são simples à partida, não são muito, não precisam de nenhum projeto específico para se realizar. A questão aquilo é um espaço que não está preparado para ação. Exatamente, é isso. E como tal, pronto, falhou. Se houve falha foi no som, não é que o som falhasse, mas não chegava nas devidas condições. De qualquer das formas, isto é sempre uma aprendizagem. Em vez de lhe chamarmos primeira gala, vamos lhe chamar gala piloto. É isso. Para ver o que é que há para modificar, e o som realmente é uma dominante a ter em conta, porque não estragou o espetáculo, mas podia ter estragado. Pois, podia ter havido falhas por causa da falta de clareza, no fundo, porque se criou ali uma série de ecos que eram desnecessários, não é? Exatamente. Até porque as músicas eram bonitas. Olha, por falar em músicas, há quem diga que em Portugal também estamos a passar por uma modificação no que damos à infância. Isto é uma coisa delicada. A escolha das músicas, por vezes, tem um cunho tão forte a nível... eu não diria... Pronto, como é que eu hei de explicar isto para não ser muito, muito forte? As músicas, por vezes, são demasiadamente adultas para as crianças que as interpretam. Concorda? Sim, concordo. Nós tentamos ter sempre esse cuidado. Mas as músicas que eles ouvem, que eles gostam. Ora, aí está. E, portanto, nós tentamos fazer um equilíbrio. Tanto coreografamos músicas que vão ao encontro dos gostos deles e do que eles ouvem e das internets, claro, como tentamos mostrar cantores e músicas diferentes e antigas e dar a conhecer nomes de cantores que existiram. Portanto, nós tentamos fazer sempre esse equilíbrio, mas sim, existe. Claro. E não é fácil, não é fácil. A sexualização nas músicas que se apresentam às crianças, sim, não é? Sim. Mas isso já vem de casa. Pois bem. Sim, eu dei por mim a imaginar o que seria se tivesse escolhido Atirei o Pó ao Gato, por exemplo, para uma daquelas coreografias. Não ia resultar. Isto era um desastre total, porque já não pega. Não. As músicas infantis desapareceram de certa maneira, ou haverá ali até aos 2 anos, 3 anos depois. Nós nos pequeninos ainda conseguimos usar em aula, temos Sim. pequenas coreografias com músicas infantis, até ali aos 5 anos ainda usamos nas nossas aulas. Depois disso já não... Os próprios pais gostam de mostrar os filhos com roupas já avançadas para a idade, a imitação do adulto, a colagem à moda existente. Sim, é evolução. Acho Ou que não. é para... Ou não, mas sim. Portanto, sim. Para as meninas, andamos ter o muito top... pressa, não é? Ter os brilhantes, claro. Para elas faz parte e, portanto, nós temos que nos ir adaptando. Claro, porque não podem pensar só no que está bem para vocês, não é? Exatamente. Tem de estar bem para temos todos. que os cativar, claro, portanto, logicamente. Tem que ser... Mas tentar concorda fazer um que equilíbrio. há este aspecto dominante na coreografia, até na própria dança, muitas vezes se nota que a postura já não é de uma criança, já tem ali um aspecto já mais adulto do que o que deveria para a idade. Sim, nota-se isso, não é? Nota-se. Que correspondem perfeitamente, atenção. Sim. Passamos a vida a criticar os americanos com as misses, que eram aquelas miúdas, coitadinhas, que eram transformadas numas Barbies, não é? Para ganhar os concursos, que os pais apostavam altamente, principalmente as mães, não é? Mas no fundo,
levemente, levezinho, nós acabamos por enveredar por aí também, de certa forma. É verdade, é verdade. Condições para ir para a sua escola? Conte-me. Portanto, para ir para a escola, normalmente é fazer uma aula experimental. Nós aconselhamos sempre uma aula experimental, para termos a certeza que a criança ou o jovem é realmente aquilo que está à procura. Às vezes até, porque nós temos vários estilos de dança, estão na dúvida em qual o estilo de dança que preferem ou que vai mais ao encontro. Até pode nem ser o que têm, não é? Exatamente, até pode não ser. Portanto, nós aconselhamos sempre essa aula experimental, experimentam e depois, gostando, fazem a inscrição e depois fazem o pagamento de uma mensalidade correspondente ao número de aulas que têm por semana. Muito bem. Olha, uma coisa que eu reparei é que já não é tão notório, mas ainda se nota, a adesão dos rapazes é muito, muito pouca. É, infelizmente, este ano... Tem a ver com as famílias também, não tem? Eu acho que ainda tem a ver um bocado com a mentalidade, não é? com o estigma. Porque quando eu vou dar aulas a escolas, que recebo convites, por exemplo, vou agora no dia 1 de junho, no Dia Mundial da Criança, vou a uma escola, os rapazes gostam de fazer a aula, eles ficam super felizes, mas depois há sempre tendência para não fazer a inscrição. Sendo que numa das turmas tenho 4 rapazes e, portanto, é a primeira vez que tenho tantos meninos numa turma, o que é ótimo. Então, é ótimo. Não é? Portanto... corremos o risco de perder grandes bailarinos por causa Com certeza. Desse conceito, não é? É verdade. Que acaba por não ser favorável ao desenvolvimento do miúdo. É. Se ele quer ser bailarino, porquê é que não há de ser? Ora, nem mais. Não é verdade? Os que temos são sempre muito talentosos. Realmente os meninos têm bastante talento. Os rapazes sobressaem porque, como são muito poucos, geralmente são muito bons a fazer o que fazem e é uma pena, acho que é uma pena e está na hora da gente pôr esses preconceitos de lado, esses tabus, porque não tem razão de existir. Não faz mesmo sentido. Não é pelo facto, a dança é dos desportos, chamamos-lhe assim, mais completos que há, a seguir à natação. Consegue mexer com o corpo, com a mente, com tudo, com os sentidos, não é? Parte social. Exatamente. E a libertação até de alguns problemas que às vezes as pessoas têm de estarem em comunidade, de socializarem. A dança resolve muito esses problemas. Não parece uma coisa muito simples, mas não é. É muito completa e complexa também. É isso. Acho que não estou a dizer nenhuma asneira, até porque eu estou ligada à dança quase desde que nasci e gosto imenso de dançar e acho que seria das piores coisas que me podia acontecer agora era eu não o poder fazer, porque eu gosto muito ainda de o fazer, seja que tipo for. Mas de qualquer das formas acho que uma vez por semana faz muito bem para esticar. Eu sei que sou suspeita a falar, mas... para esticar o corpo, para lhe dar alguma flexibilidade e também é um aferidor. Não é? Sim, quando a gente não consegue fazer determinadas coisas a dançar, repara que tem de ter cuidado porque está a ficar um bocado presa. Perra, como se dizia antigamente na minha dela. Portanto, a dança é aconselhável a toda a gente e não é preciso ter medo da velocidade, nem dessas coisas todas, porque há dança para todos, não é? E nós conseguimos adaptar sempre ao ritmo de cada aluno. Pois, exatamente, também tem essa condicionante da idade. Por exemplo, até que idade é que as pessoas se podem inscrever na sua escola? A nossa escola está mesmo focada e direcionada para crianças e jovens, normalmente até aos 21 anos. Não trabalhamos com adultos. Sim. Por falta de disponibilidade de horários, porque a nossa escola realmente é muito grande e nós só conseguimos ter aulas a partir de um determinado horário, não é? Porque está toda a gente ou a trabalhar ou a estudar. Claro. E, portanto, acabámos sempre por ficar limitados e com os grupos de competição que ocupam muitas horas de treino. E acabámos pelo foco ficar pelos mais pequenitos. Claro. Sim. Pois, é que eu estava a pensar se podíamos lançar aqui um desafio à camada mais jovem de espírito. Era uma ideia, mas se assim não pode ser por enquanto, nunca se sabe. Nunca se sabe. Convém a não demorar muito para haver interessados que depois já não podem conseguir fazer nada. Mas, de qualquer das formas, continuaremos a falar nesta gala, nos problemas que a escola tem e nas alegrias que vai tendo também daqui a pouco, depois de ouvirmos a música que trouxe para o nosso programa. Até já. Até já.
FM. Continuando, falamos da Gala Nicolau Veríssimo até aqui e continuaremos a falar sempre que seja preciso. E aproveitamos para o convidar, já que estamos a falar nisto, para assistir a um grande espetáculo no próximo ano, porque se o primeiro foi bom, de certeza que o segundo vai ser muito melhor e vai ter outros participantes, para além da Open Dance School, que tem feito um trabalho fabuloso, que lhe tem já granjeado algumas alegrias para a Open Dance School e para o Centro Social e Cultural da Miadela, que no fundo é o responsável por esta gente existir, de certa forma. A questão do associativismo tem particularidades únicas. Nós conseguimos ver, não sei se é o caso da Escola da Marta, mas se calhar um dia teremos um bailarino de nomeada que passou por uma destas escolas. Sim, é verdade. Que quase ingenuamente se implementam, não é? Assim, um projeto muito cauteloso no princípio, a ver o que dá, não é verdade? E depois, com o passar dos anos, assistimos a coisas fabulosas. Isto prende-se com as bandas de música, com as escolas de música locais. Não estou a dizer que seja o caso da nossa academia e da escola profissional, que já são patamares diferentes, mas o associativismo é responsável por imensas coisas de valor que temos neste país. E depois chegamos à conclusão que quando é preciso salvar o associativismo, toda a gente vira as costas e quem está à frente que se resolva, não é? Estamos a assistir a uma debandada, digamos assim, das associações das suas próprias sedes, por vários motivos, por acordos que eram feitos por amizades, por ter alguma consideração pelo trabalho feito. Não acha que devia haver mais cuidado com estas situações, no sentido de não se perder tanto o que poderemos lamentar daqui a uns anos? Sim, é muito importante manter o associativismo e não deixar que outros ventos e que se destrua, porque claro. No fundo é através das associações que se leva a cultura, o desporto à comunidade, não é? Nós somos o primeiro contacto. Exatamente. Portanto, não podemos deixar de dar o acesso à população. Claro. E quando a população acarinha, ainda mais, não é? Ainda mais responsabilidade no projeto. É porque ninguém está a falar aqui de passarmos a profissionais, não é nada disso, porque senão deixaria de ser associativismo e o espírito estaria completamente ao contrário. Mas há algumas atenções. Nós, quando ouvimos falar em associativismo, parece que ainda ligamos, ou há pessoas, há pessoas que parece que ainda ligam a uma camada mais deficiente, chamemos-lhe assim, em termos de conhecimentos, atenção, pois. É nisso, da população. Parece que é o João ou o Manel, não é, que se lembrou de formar com dois amigos ali um grupinho e a coisa vai andando, não é? E não é Mas assim. É sempre o grupinho, não é? Não é. E não é. E estão profissionais a trabalhar, não é? Exatamente. E depois há todo um processo que decorre nestas associações. Que é interessante, por exemplo, estas associações preocupam-se com formação. Sem dúvida. E trazem profissionais para fazer a formação. Isso sai-lhes do seu pecúlio, digamos assim, daquilo com que contavam para outras coisas, mas como é importante, e falo-lhe nisto porque conheço quem já fez formação com 2 atores, com gente ligada ao mundo económico, a economia social também lá esteve, e deu muito bons resultados, só que as pessoas não são sempre as mesmas, e esta formação era bom que se mantivesse pelo sim. menos de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, mas não está fácil, porque também os apoios para isso, para quem de direito, não é para nós, também não tem essa abertura da parte estatal, penso eu, mas pode ser que agora as coisas mudem um pouco, pode ser que se olhe um pouco para esta parte. E já agora, só um aspecto que vou aproveitar para frisar, já que estamos a falar em associativismo. Há ali um caso na Miadela que é de veras interessante falar nele. Há um património brutal guardado debaixo de um coberto,
e outro em casas particulares, espalhado pela Miadela, porque estão à espera de ter um local para se fazer um museu, um núcleo museológico, um pequeno museu rural, apoiado na informática, que serviria às escolas e que falaria daqueles aspectos de onde nós vimos, independentemente de nós estarmos a pertencer ao mundo rural ou não. Porque ali está a base, está uma série de alfaias agrícolas, história dessas próprias alfaias que se poderia juntar como curiosidade. E o fim daquele património todo vai ser o lixo ou o fogo, com certeza. Não Portanto, posso. isto é aqui na Miadela, que é uma freguesia que pertence à cidade. E com que se luta todos os dias para tentar ver e perguntar se há alguma possibilidade, para já de armazenar as coisas, porque no sítio em questão ou vão para a rua, não, tem de ir para a rua ou para a casa de alguém. Pois. E não são propriamente coisas que se possam guardar em casa, como carros de bois, prensas, pias de 1 metro e pico, só para transportar aquilo já é complicado. Os velhos peneiros que fazem uma música tão bonita ao fim da tarde de verão, que é uma das alfaias de que eu gosto muito, precisamente pela sonoridade, tiares. E depois por aí fora muitas outras coisas que estão à mercê do tempo e do descuido das pessoas, porque não se pode tratar aquilo assim de qualquer forma e não há solução à vista. Portanto, É uma grande pena. é mais fácil alojar pessoas do que coisas. Como consegui provar. No entanto, eu não acredito que na Miadela não haja espaço para se pôr tudo aquilo, ou pelo menos uma parte, a maior parte, porque ainda há particulares que guardam o resto, não é? E depois há pessoas que ainda não entregaram as peças, precisamente por não haver sítio onde As colocar. Está a ver o dilema? Uns querem e não têm, outros têm e não querem, não é? Ou não arranjam solução. Vamos ver. Pode ser que as coisas mudem e que também chovia antes só cá em cima e agora já está a chover no centro e no sul. Pode ser que com o tempo estas coisas se alterem. Marta, equipamentos, como é que vocês fazem? São os pais que arranjam? Vocês pedem sei lá, um comércio do vosso conhecimento que crie uma roupa específica para as danças? São vocês? Como é que fazem isso? Varia muito. Portanto, a nível de aula, normalmente os alunos vão para a aula com uma roupa prática. Eu estou a falar dos espetáculos. Dos espetáculos sim, em sim. específico. Com os espetáculos, ou dependendo das coreografias, por exemplo, nós nas danças urbanas conseguimos com roupa que normalmente os alunos têm em casa, dizemos uma cor, temos a t-shirt da escola que é oferecida na matrícula e todos os anos os alunos recebem uma t-shirt nova e também acabamos sempre por aproveitar para as atuações. E depois, quando são danças mais específicas que têm uma caracterização, normalmente mandamos fazer com uma costureira local. Para ser tudo igual. Para ficar tudo igual. Eu intriguei-me com essa parte, como é que isto funciona. Nesta gala, por exemplo, da nossa escola, a maioria foi com a t-shirt da escola, porque estamos ainda a preparar para o nosso espetáculo final de ano. O trabalho que apresentamos são trabalhos novos deste ano e portanto, as roupas serão para o espetáculo final de ano, que vamos ter no dia 15 de julho, no Centro Cultural. Normalmente, então, com a costureira. Isso calha da semana? Uma sexta? Um sábado. 15 de julho, um sábado. Anote, por favor. Portanto, compramos os tecidos, a costureira vai até à escola, tira as medidas, faz a roupa e o custo fica a cargo dos encarregados de educação. Claro. Mas os tecidos não. Os tecidos também. Também. Portanto, para que se perceba aqui um apoio dos pais enorme e que tem de ser assim mesmo, sim, não é? Não sim, infelizmente não há hipótese de fazer de outra maneira. Nem tem a possibilidade de estar a guardar aquelas roupas todas de ano para ano. Não, não tem nós jeito, conseguimos reaproveitar claro. Uma ou outra coisa. Nós temos algum material da escola, por exemplo, uns tutus de balé, temos da escola para os mais pequeninos e conseguimos reutilizar de ano para ano. As mais velhas, como o corpo já não muda tanto, elas conseguimos de umas coreografias para as outras também aproveitar algumas coisas, mas é impossível
porque as turmas são sempre diferentes, os alunos têm corpos diferentes e nem tínhamos capacidade de armazenamento, era impossível, Claro. impossível. Para além dos custos. É que Pois. uma coisa é fazer roupa para 5 alunos, 10, outra coisa é 230 alunos. É muita gente, É muita gente, muita muita coisa, gente. não é? E não têm qualquer apoio a não ser os pais nesse sentido. Pois é assim que se subsiste, lá está, não é? Com a boa vontade. Com a boa vontade, é E a isso. compreensão das pessoas que têm de entender mesmo que a escola, apesar de pagarem uma mensalidade, não é suficiente, não é? Para Não, tudo. não, e as pessoas quando se inscrevem numa atividade são já avisadas têm que de ter que, noção não é? do Claro. que envolve, porque Pois. no caso da dança é a roupa de espetáculo, se for a patinagem é os patins e é a roupa também das Pois, se for atuações. ok, são outras coisas. Se for futebol é o exatamente, equipamento de futebol, portanto todas as... Não há comparação, não, Não, é? não, e todas as atividades têm o seu O custo. seu custo, exatamente. Os espetáculos não são obrigatórios, claro que faz parte e é super importante e é o Então não objetivo é. final Então e é não o é. objetivo final. E esse é o objetivo dos Agora, pais também, que gostam de ver os filhos eu brilhar, acho que sim, não é? eu acho que sim e não há nada melhor do que vermos os nossos filhos felizes. Ora, nem Portanto, eu acho que mais. vale a pena sempre o sacrifício e acho que com gestão é possível. Não estamos a falar de valores, nós tentamos sempre conseguir um valor mais baixo e justo. Claro, Mesmo a costureira não faz o preço de que Que se fizesse devia. para um particular, que devia, não faz. Os tecidos tentamos ir sempre... Pois, há coisas mais levezinhas. Isso, tentamos sempre o valor mais Mais baixo. baixo, Notamos efetivamente que este ano os preços dispararam, os tecidos dispararam para o dobro. O que é que não disparou? O que é que não disparou? Exatamente, e portanto nós temos que... Isso também dava para tema de uma conversa, porque realmente nós habituámos-nos ao euro e a peça mais pequena do nosso dinheiro é o euro. É 1 euro para tudo, não é? Tudo que é menos de 1 euro parece que já não existe. E depois, claro, isso uma coisa influencia a outra. Há muitos tecidos que têm na sua componente o petróleo, que está caríssimo, não é? Pois. Já esteve, mas pronto, continua a estar. E depois agarramos-nos a estas coisas que têm sempre razão de ser, não é? É. E as pessoas, como não estão informadas também, acabam por aceitar, pronto. Sim, Que é o que nós fazemos todos. Eu nem vou saber se é verdade ou não, não é? Portanto... mas não há espetáculo sem figurino. A sem verdade dúvida, faz parte sem da dúvida. dança, Já faz por parte. isso se chama espetáculo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente, principalmente, por exemplo, o balé clássico, a dança jazz, faz parte, Claro. não dá para não usar. Exato, pois está claro. Isso é uma parte importante. Aquilo que vemos tem de ser apelativo, tem de ser sedutor. Sim. É por isso que as crianças aparecem assim, que também é sedutor ao mesmo tempo, não é? Tem tudo a ver com sedução. Sim. Nós, a fazermos um espetáculo, estamos a seduzir o público, quer queiramos, quer não. Seja em poesia, seja em dança, seja o que for. Nós temos de seduzir. A partir do momento em que agarramos o público, está a casa ganha, não é? A casa é a causa. As duas coisas. Com que idade começou, Marta? Eu comecei aos 3 anos. 3. Aos 3. A sua mãe levou-a para onde? Diga lá. Foi o Balé Teatro do Porto, que tinha um polo aqui em Viana do Castelo. A minha mãe tentou me inscrever aos 2 anos, mas não deixaram, porque eu aos 2 anos já demonstrava interesse. Na RTP2 costumavam passar bailados e eu metia-me em frente à televisão a imitar os bailarinos, mas na altura só deixaram inscrever a partir dos 3 e inscreveu-me e pronto. Até hoje. E andou só nessa escola? Não, depois estive numa academia de balé que existia aqui em Viana, da Margarida Martins, que posteriormente se chamaram Casa das Artes, Sim. que entretanto depois fechou. A professora Margarida voltou para o Porto. Estive até a entrar na faculdade, estive na academia dela. Foi lá que comecei a dar aulas, portanto aos 16 anos ela convidou-me para... Isso é a lei da vida de toda a gente, não é? Convidou-me para dar aulas aos mais pequeninos, comecei aí. Era fundamentalmente balé clássico e depois comecei a introduzir lá na academia o contemporâneo e o jazz. Comecei a fazer a formação fora, portanto ali aos 14, 15, 16 a minha mãe já me levava para Lisboa para fazer formação. Fui para a faculdade, entrei aos 17 anos na faculdade e nunca mais parei a formação. Pronto, e até hoje, terminando a formação na faculdade, comecei a investir em formação internacional.
Também. E até hoje continuamos. E não vai parar, com certeza. A dança contemporânea, se bem me lembro, teve o seu auge nos anos 80, não foi, em Portugal? Talvez por aí. Talvez por aí. Já não estou muito certa que foi assim. Ainda me recordo que a nossa Escola Superior de Educação tinha uma disciplina que acho que era dança ou expressão corporal. Sim, e que era baseada sempre na dança contemporânea, com o professor Levi. Olha, que eu ainda me lembro de umas coisas, e que ele veio do Porto, por acaso. Confesso que não é dos estilos que mais me apaixona. Sim, tem também outros não. estilos de dança que me apaixonam mais, mas acho que é importante, sim. E quem gosta de dança gosta de tudo. Claro, a dança jazz é dança jazz. É dança jazz. O balé clássico também tem a sua beleza, é fantástico. Desde que a gente o entenda também, é preciso percebê-lo, tal como a dança jazz também. Sim, tudo precisa de algum entendimento, nós temos de nos ligar emocionalmente ao que estamos a ver. Senão acabamos por não gostar, não é? É verdade. E temos de entender. Há muitas coisas que nós temos de entender, mas cada vez eu acho que entendemos menos de certas coisas, pronto. Isto é aquilo que nos preocupa, no fundo. Este dinamismo de pessoas como o Nicolau, por exemplo, dá-me a sensação que está um bocadinho enfraquecido. Sim. Porque as pessoas hoje querem lançar uma ideia, querem ter, como é lógico e aceitável, e não é de recriminar, querem ter alguma resposta, porque o tempo passa rápido. Nós hoje vivemos quase... A correr. É isso, nós quase não dormimos, entenda-se. E mesmo a dormir parece que estamos sempre a fabricar ideias e a ter pensamentos que deveríamos ter quando estamos acordados. Isso chama-se projeção, chama-se preocupação com o que estamos a fazer, sei lá. De certeza que lhe acontece isso também, não é? Sim. Acontece a todos. Portanto, acho que estamos numa época em que é preciso ter algum cuidado com esta maneira de estar no mundo, na vida, em que nós damos sem estar à espera de receber, mas queremos ser apoiados. Com certeza. É fundamental. É fundamental. Não é? Estarmos a trabalhar só para nós não tem grande interesse. Não. É? E dá-me a impressão que, não sei se a Marta concorda comigo, mas dá-me a impressão que uma das razões porque a camada jovem não se alia a estes projetos, só se ele já estiver feito, calma, é diferente. Mas a maior parte da camada jovem não se compromete com este tipo de projetos, porque se calhar, e bem, sabe que a tempo curto ou a longo prazo, que não importa, que vai ter o seu dissabor, vai ter algo não correspondido que ela estava à espera que se realizasse. Sim. Acha que é por aí, esta falta de segurança, talvez, que a camada jovem sente? Sim. Como nós sentimos também quando nos metemos em bons tempos noutras coisas, não é? Também sentiu isso quando começou com a sua escola, claro. Teve receio. O medo faz parte da vida. Faz parte. O medo controlado, claro. O outro não nos interessa. De qualquer das formas, nós hoje aqui falamos de memórias, acima de tudo. O Nicolau será sempre uma memória nestas andanças do associativismo, do empreendedorismo, porque onde ele se meteu já não era bem associativismo, já eram coisas mais avançadas. Também tinha alguma facilidade em fazê-lo. Era uma pessoa muito bem relacionada, sabia onde devia, às portas a que devia bater, isso faz toda a diferença. Faz toda, completamente. Olha, eu agora não sei a que porta é de bater para resolver o problema do museu. Quer dizer, eu não ia dizer que era eu. Mas se alguém estiver a ouvir-nos e se achar que há uma solução possível, a gente agradece. De qualquer das formas, não está fácil. Mesmo sendo voluntário, não está fácil, porque até esses precisam de reconhecimento e de carinho, de algum estímulo para continuar. E, parecendo que não, falta-nos isso às vezes. E eu também sei que antigamente as coisas eram diferentes, porque as pessoas tinham muito pouco por onde se ocupar, extra-família, para além dos amigos, da sociedade em geral, e procuravam estes pequenos, eu ia dizer uma coisa que acho uma piada na língua portuguesa, estes pequenos nadas
para criarem tudo. E pronto, hoje não é bem assim, porque nós temos tudo com muita facilidade, informação, seja lá o que for, e podemos estar aqui como daqui a pouco estar acolá. Portanto, o problema da distância não existe. Isso também é um facilitador. Mas creio que está de acordo. Quantas vezes lhe dá a sensação que está a trabalhar para ninguém, não é? Porque está a trabalhar só para si. Sim, acontece. Não lhe acontece? Acontece. Mesmo fora daqui, não? Mais aqui. E muitas vezes nós temos ideias e queremos fazer mais, mas... Por exemplo, uma escola de dança como a sua, não lhe dá a sensação que quando lhe chamam academia querem fugir um bocado da escola? E eu não lhe chamo academia. Mas quando chamam a uma instituição como a sua, academia, há uma tendência de fugir da escola, porque a escola tem aquele peso. Sim. Eu realmente não gosto, não chamo academia, eu chamo escola de dança. E é isso que eu passo aos alunos. Eles estão ali para aprender. E temos objetivos a cumprir e temos que ter evolução e, portanto, as chamadas responsabilidades. Responsabilidades, sim. Tentamos passar isso. E é bom que passem. E é bom. Porque cada vez mais têm de ser responsáveis, têm de ser preocupados com o que fazem, e não importa se é o melhor, o que interessa é fazermos o melhor. Isso é que sim. Mesmo. Isso devia ser a base da educação. Nota também na sua escola que há uma competição entre miúdos? Noto. Mesmo até entre pais, eu não ia dizer isto, mas entre pais também existe, não existe? Embora não se note tanto, porque a coisa... Bem, também são adultos, não é? Sim, nós sabem disfarçar. Nós acabamos por não ter assim muito contacto. Pois, só nestas alturas. Só nestas alturas de espetáculos é que temos, mas entre os meninos, sim, existe. Então, na adolescência, vamos tentando contornar, porque no fundo... No que nós explicamos é que não nos adianta ter um a dançar muito bem ou um só a treinar. O importante é o grupo e eles ajudarem-se, porque se todos se ajudarem, a coreografia vai ficar melhor, claro. Com todos a dançar bem. Mas não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Até isso ficar interiorizado leva o seu tempo. Leva o seu tempo, sim. De qualquer das formas, nós estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, com grande pena minha. Algum projeto, alguma coisa que gostasse de falar aqui, ou alguma coisa que gostaria de fazer um dia e que não deixa de ser um projeto? O projeto é aquilo que projetamos, não é? Nós chamamos projeto ao que já fazemos, mas a língua portuguesa está sempre em mudança. Não, o nosso objetivo é continuar a crescer enquanto escola, dar a melhor formação possível, dar as melhores oportunidades aos nossos alunos, mostrar-lhes o que existe na área da dança a nível mundial. Portanto, continuarmos a ser a boa escola que estamos a ser, a dar a boa formação. Sonho um espaço físico com melhores condições. Claro. Se calhar é o que ambicionamos. Como eu vejo outros colegas ter um espaço para colocar os nossos troféus, por exemplo, que também estão espalhados, uns guardados na garagem, outros lá em casa. Compreendo. Portanto, perfeitamente. Ou seja, a escola está a crescer de uma forma e que sentimos necessidade, por exemplo, de ter uma segunda sala. Seria bastante importante para continuarmos a evoluir e a fazer o melhor trabalho possível. Claro. Ou seja, estamos a falar de condições. Condições. Em primeiro lugar, não é? Condições. Pois neste momento é assim... De toda a gente. De toda não. De toda não, mas de uma grande parte. Ainda há uma grande parte que é beneficiada no meio disto tudo, e tudo bem. Só que eu acho que a balança está tão desequilibrada, sabe? É a conclusão a que eu chego. Acho que é um desequilíbrio na balança que depois também provoca nas próprias coletividades a falta de empenho. É que as pessoas não veem isso. Se o grupo em si, o grupo de pessoas, fosse mais solicitado a ser melhor, a estar presente, a valorizar-se, começando pelo espaço, acho que tudo seria diferente. Depois o interior acaba por ser minado com essa falta de interesse
exterior, não é? Sim, sim. E faz-nos não ter vontade de melhorar as coisas. Não é bem isto, mas eu acho que me entendem, que entendem o que eu quero dizer. É uma pena, mas o que é que se há de fazer? Olha, Marta, espero que lhe corra tudo bem, a si e aos restantes professores. Está de parabéns pelo excelente espetáculo que conseguiu organizar naquela noite, que será uma noite para repetir, eu espero, que todos os anos, no mesmo pavilhão, com outras condições e até com outra alegria em palco, o painel de fundo, essas coisas todas. Sim. Deu uma impressão que as pessoas provavelmente não estariam à espera de um espetáculo desta envergadura. Não, as pessoas não... É tão bom, não é? As Quando pessoas não tinham muita acontece. noção do que ia ser, não É estavam isso. ainda... É isso. Isso é realmente uma pedrada no charco. E isso vale muito mais do que 1.000 palavras, não é? Sim. Já nem falo em 1.000, já falo em 500. Muito bem. De qualquer das formas, quanto ao Centro Social, há um reconhecimento realmente pela intenção demonstrada pela Câmara, pela sua, Marta, preocupação em ter-nos dado um grande espetáculo e o que se pretendeu naquela noite foi honrar a memória. E quanto a mim, foi honrada. Foi cumprida. Portanto, Objetivo cumprido. a memória do Nicolau Veríssimo ficou honrada, com certeza. E eu, pessoalmente, por variadas razões, como se compreende, agradeço-lhe imenso por isso, senti-me muito bem. É como não nos vamos sentir quando encontrarmos outra vez a sua presença no próximo programa, em que falaremos de um tema extremamente interessante, tenho a certeza absolutíssima. Fique bem, até breve. FM